Ok, página 77. E nós vamos continuar vendo a vida desse grande evangelista que impactou a Inglaterra e outros lugares, especialmente a América. Aqui, número 15, em 1740, além de pregar muito na América, George Whitefield escolheu um lugar em Geórgia para o orfanato dele, chamado Bethesda. E em 1741, ele e John Wesley, infelizmente, brigaram sobre o calvinismo e o arminianismo. Ele também se casou com uma viúva, Elizabeth James. O calvinismo de George Whitefield era pior do que o próprio catolicismo, segundo a opinião do John Wesley. O que é que o homem precisa fazer para ser salvo e para manter a salvação era diferente. Era a diferença principal do calvinismo de Whitefield e o arminianismo de Wesley. Basicamente, eles eram amigos, eles conversavam, eles faziam parte do Clube Santo, juntos ao mesmo tempo. E em certos momentos, por exemplo, quando John Wesley foi para a Geórgia e não deu certo, ele voltou para a Inglaterra, ele tinha chamado George Whitefield de sair da Inglaterra para ir lá. E quando John Wesley saiu da Geórgia e chegou no porto, na Inglaterra, no mesmo dia, George Whitefield estava saindo de lá para ir. E então havia com certeza uma amizade, mas havia uma grande diferença. George Whitefield chegou à conclusão que o calvinismo é o certo. E ele ensinava que Deus predestina certas pessoas para o céu e outras pessoas para o inferno, esse tipo de coisa. E John Wesley não aguentava isso. Mas o outro lado da coisa é o seguinte: John Wesley ensinava que você tem que nascer de novo, só que se você não manter fruto na sua vida, você pode acabar chegando ao ponto de perder a sua salvação, algo que de George Whitefield não aguentava. Uma vez eu li uma carta, ou umas duas cartas, uma carta de John Wesley para George Whitefield e a carta de George Whitefield para John Wesley. E eu falo para vocês, eu preferi o espírito de George Whitefield. Eu vi ele não querendo criar amizade, inimizade. E John Wesley, ele estava querendo brigar sobre a coisa. John Wesley até criou uma revista chamada Arminiano. Aqui nós vemos o George. Inclusive aqui, note aqui, número 17, em 1642, além de pregar para milhares na Inglaterra, ele realizou um ministério de 5 meses na Escócia. Número 18, em 1743, ajudou a formar a Welsh Calvinistic Methodist Association, ou seja, a Associação Metodista Calvinista Galesa. Ele era o primeiro moderador. Os metodistas calvinistas daquela época, afinal de contas, formaram a Igreja Presbiteriana de Gales, e hoje não existe uma igreja metodista calvinista. Interessante, mas então ele formou algo e colocou o nome calvinista. E John Wesley, arminiano, havia essa divisão entre os dois. E hoje, quando você conversa com um metodista, você nunca vê um calvinista falando: eu sou calvinista. Tipo, é como se fossem, antagônico, essa palavra, antagônicos. E por quê? Os metodistas, como George Whitefield, que eram calvinistas, eles acabaram formando um grupo chamado esses presbiterianos, e esses presbiterianos não eram os outros presbiterianos. Então, os metodistas, que eram calvinistas, basicamente sumiram. E hoje, quando você pensa metodista, você pensa arminiano.
Alguém fala, eles pregavam obras? Não, sim, não, sim, era difícil. Porque por um lado, a ênfase de John Wesley era o seguinte: você tem que nascer de novo. E ele até enfatizava, Deus tem que iniciar essa obra em você para você reconhecer a sua necessidade. Mas por outro lado, ele falava, mas para você permanecer salvo, você vai ter que fazer certas coisas. E é essa parte que fica confuso, porque parece que você mesmo está segurando sua própria salvação. Mas a Bíblia diz que a nossa salvação é guardada ou é segura pelo poder de Deus. Pedro usa a palavra até perder nesse sentido em uma das cartas dele. Então havia um grande conflito, existe até hoje. Nós somos biblicistas, então nós aproveitamos os ensinos dos dois lados. Quando nós notamos um ensino que, vamos dizer, é um dogma não bíblico, não está na Bíblia, mas eles acreditam muito, a gente fala, tá bom, nós não vemos isso na Bíblia, então nós não vamos pregar isso. E nós podemos dizer, há arminianos salvos? Sim. Há calvinistas salvos? Sim. Nós não estamos julgando a salvação dessas pessoas, mas ao mesmo tempo, é algo preocupante quando, por exemplo, um calvinista fala que ele não precisa receber Jesus porque já foi salvo desde a fundação do mundo. Ou um arminiano que fala que ele tem que fazer coisas para manter a salvação, que parece que é salvação pelas obras. Então existe um erro que, se você seguir essas duas linhagens de pensamento, você vai chegar a um ponto que é totalmente anti-evangelho, é contra o evangelho. Então precisamos tomar cuidado com essas coisas, e por causa dos extremos onde essas coisas levam, nós falamos, nós não somos calvinistas, mas gostamos de George Whitefield. Nós não somos arminianos, mas gostamos de John Wesley. Nós usamos a palavra biblicistas, não para, sabe como que tem pessoas que querem ser sempre diferentes, eles são sempre outra coisa. Não, essa não é a ideia. A ideia é simplesmente dizer, olha, há certas coisas que a Bíblia não fala. Se ela não fala, nós também não vamos falar. Eu posso até falar o seguinte, eu acho, eu acredito, talvez, mas eu estou esclarecendo, não é o que a Bíblia fala, é o que eu acho. Deixa eu dar para vocês um exemplo. Por que Deus permitiu a existência do mal? Porque Satanás vive, porque existe o pecado. Alguém, se você puder me mostrar na Bíblia o que a Bíblia fala para explicar isso, me mostra. Mas quanto a mim, eu nunca vi uma resposta. Mas a minha especulação é que Deus queria revelar para nós não somente a altura da grandeza dele, mas a profundidade. Por exemplo, eu posso dizer que Deus é bom, mas se eu não tenho pecado, eu não posso dizer que eu sei que Ele vai me perdoar. Mas agora que eu tenho pecado e Ele me perdoou, eu posso dizer Ele é tão grande que Ele até perdoa o pecador. Então, minha especulação é que Deus permitiu isso para Ele poder se revelar completamente para nós. Mas eu não posso dizer para vocês que a Bíblia diz exatamente isso. Então, só para esclarecer, e o que eu noto, a Igreja Católica fazia isso, faz isso, e vários outros movimentos, especulação ou lógica humana, ligando pontos na Bíblia de uma forma não tão clara, se torna dogma de uma denominação, de uma igreja. E daí, se você não seguir aquilo, você está errado, talvez nem salvo. E precisamos tomar cuidado. Vamos continuar aqui, número 19. Em 1744, George Whitefield sofreu bastante. O seu filho morreu com 4 meses de idade. Ele mesmo foi atacado enquanto ele estava na sua cama. Ele quase morreu quando alguém atacou ele.
Ele já foi atacado por várias pessoas, pessoas jogavam tomates nele e ovos, sabe, querendo causar problemas, mas dessa vez ele quase morreu. Ele viajou com a sua esposa para a América nesse mesmo ano, ele estava muito doente, mas logo ele conseguiu pregar, então era um ano muito difícil para ele. E de 1745 até 1748, George Whitefield visitou a América pela terceira vez, e em 1748 ele pregou na Bermuda. E de 1748 até 1751, Celina, a condessa de Huntington, escolheu George para ser o capelão dela. E ele pregava na Inglaterra, Gales, Irlanda e Escócia. A influência do grande despertamento ficou tão grande que a perseguição contra ele diminuiu. Ok, agora eu quero que vocês entendam essa parte daqui. Agora, o movimento, esse despertamento ficou tão grande que a própria política mudou, ok? E nós estamos falando de algo de um nível tão alto que eu nunca vi na minha vida um avivamento desse tipo, desse nível, nunca. Eu já vi coisas maravilhosas, mas nada que chega a esse nível. De 1751 a 1770, George Whitefield pregava bastante na América e na Inglaterra. Ele morreu um dia depois da sua última pregação e 6.000 pessoas estavam presentes no funeral dele. Se eu não me engano, ele nasceu na Inglaterra e morreu na América, Massachusetts. Agora vamos ver rapidamente, página 78, a influência dele. Letra A. Ele espalhava a importância do novo nascimento e se tornou o pregador mais famoso na Inglaterra daquela época. Então, realmente alguém extremamente importante, nós devemos estar sabendo do ministério e da influência dele. Ele era a primeira celebridade nas colônias britânicas, na América, através da sua pregação incessante nas colônias. Ele pregava e pregava. Alguém disse calculou que ele pregou umas 18.000 vezes na vida dele. 18.000 vezes. Ele unificava as colônias britânicas, algo que provocou a Guerra Revolucionária Americana. Essa guerra separou as colônias britânicas na América da autoridade da Inglaterra, formando os Estados Unidos. O que aconteceu é o seguinte: ele pregava falando para o povo: você é um indivíduo, você precisa nascer de novo, você não precisa simplesmente conformar a sua religião para os desejos da igreja anglicana. A igreja anglicana não é sua salvador, você mesmo precisa de Jesus e você precisa nascer de novo através do Espírito dele. Novamente, eu não acredito que ele percebeu o que ele estava fazendo, mas ele tinha tanto poder que ele estava separando religiosamente a consciência do povo americano da autoridade que veio da Inglaterra. E quando essa separação aconteceu, eu não preciso ir para o culto da igreja anglicana, aqui na colônia britânica, eu posso ir para qualquer lugar e adorar a Deus e tudo. Quando essa separação aconteceu, a consciência do americano mudou e falou: mas pode ser outras coisas também. Na área política, por exemplo. Nós não precisamos submeter todas as nossas vidas para um povo que fica tão longe de nós. Ele influenciava o individualismo nas colônias britânicas, ao invés do povo depender da igreja estatal. Ele persuadiu Benjamin Franklin a imprimir uma carta pedindo que os colonistas tratassem bem os seus escravos. E isto é interessante. A Bíblia permite ter escravos, mas não promove ter escravos. A Bíblia, no Novo Testamento, quando fala para os escravos, diz a palavra servos,
Deus não fala, você ficou liberto, você tem liberdade em Cristo, então você não precisa ser mais escravo para o seu Senhor, você pode fugir. A Bíblia nunca fala isso. A Bíblia fala, você deve se submeter e demonstrar Cristo pela sua vida. E muita pessoa tem dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade com isso. Não que eu não creio que é a palavra de Deus, mas eu tento entender o que Deus está querendo nos dizer. Esse homem, George Whitefield, nasceu de novo, usado poderosamente por Deus. Ele falava, trata bem os seus escravos, e ele mesmo tinha escravos. Esse homem tinha escravos. E a gente tenta entender como que, e o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nós somos da nossa sociedade, nós somos da nossa cultura. E por causa disso, há tanta coisa que nos influencia, que nós não enxergamos certos erros, até algo tipo escravizar os outros. Nós não percebemos que isso não é bom, não é reto, não é ideal. Você lê o livro de Filemão e você percebe que na verdade não é o desejo de Deus ter um homem que escraviza outro homem. Mas provavelmente para não criar um escândalo no Império Romano, o apóstolo Paulo não falou para o escravo fugir do senhor dele, era para ele continuar, mas ele fala, mas se você ficar livre, beleza, aproveite, é melhor ainda. E nós precisamos entender que Deus às vezes dá espaço para os erros da humanidade. Ele não está concordando com o erro, ele está dizendo, eu sei que vocês estão fazendo isso e vão continuar, então eu vou dar para vocês um jeito de fazer isso de uma forma mais humana, mais... Por exemplo, Deuteronômio 24, Deus dá leis sobre o divórcio. Ele fala, se você achar algo errado na sua mulher, você pode dar para ela uma folha dizendo que você quer divórcio porque você não gostou algo nela. E Jesus diz no Novo Testamento, Deus não deu essa lei porque Ele gosta do divórcio, quer o divórcio. Ele deu por causa da dureza dos seus corações. Em outras palavras, Deus sabia que as mulheres estavam sendo abusadas e maltratadas do jeito que o povo estava divorciando-se das suas mulheres. Então Ele deu um caminho mais humano, tipo algo que não tão tipo animal e abusivo, para proteger elas. E às vezes precisamos reconhecer esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos, o grande evangelista Billy Sunday, ele pregava fortemente contra a cerveja, e um avivamento aconteceu novamente nos Estados Unidos, mudou o país e ficou ilegal vender cerveja. Mas o povo queria cerveja. O que aconteceu? A palavra certa no português é máfia. A máfia nasceu por causa disso. Pessoas morreram por causa disso. E logo depois, tudo foi legalizado de novo. Eu sou contra bebida alcoólica, eu sou contra cigarros e vários outros vícios. Mas se nós colocarmos certas regras, as pessoas vão fazer a coisa errada e muitas vezes vão fazer de uma forma pior. Então Deus mostra como às vezes tem que entender essa situação. Então, quando você observa George Whitefield, que ele não gostava de maltratar escravo, mas ele tinha escravo, você tem que entender, ele era de uma época que tinha isso, e tem que entender ele, o jeito de pensar e tudo. E eu penso sobre Martinho Lutero e João Calvino, que eles basicamente mataram pessoas por não concordar com eles na questão de doutrina, mas eles eram homens da sua época. Eu não concordo, para mim é assassinato, é ruim, mas aconteceu. Eu não vou dizer que eles não eram salvos, mas é complicado, não sei como eu posso ter uma crença diferente e você me mata porque você tem o poder do Estado, mas é o que aconteceu. Vamos continuar aqui.
ele enfraquecia, letra F, ele enfraquecia o poder político da igreja anglicana, ainda que ele fosse anglicano. Eu vou para a letra G também. Ele fortaleceu os separatistas, como por exemplo os batistas. Eu não vejo no ministério dele um desejo de sair da igreja anglicana, mas ao mesmo tempo a igreja anglicana tirou ele. A igreja anglicana falou: você não pode pregar mais nos nossos prédios, nós não aceitamos mais você. Então ele foi ao ar livre, ele pregava, e milhares de pessoas foram para ele. E ele enfatizava separatismo, especialmente nas colônias americanas, que influenciou a América. Até hoje os Estados Unidos têm essa influência, que você não tem que ser sujeito a alguém que quer controlar seus pensamentos. Você tem seu cérebro e você pode pensar, você pode decidir o que você quer crer. E ele era anglicano, e ele não criou os batistas e os outros grupos, mas a influência dele basicamente produziu essas coisas, no sentido de fortalecer e dar movimento para que pudessem crescer, primeiramente na Inglaterra e na América. Mas claro, isso espalhou e nós vemos isso agora no mundo. Deus usou esse homem desse jeito. Não era perfeito, tinha os problemas dele, mas um homem dedicado. E quando ele chegou ao fim da vida dele, se eu não me engano era o último dia, alguém olhou para o rosto dele e falou: você vai pregar? Se você tem rosto hoje de alguém que precisa dormir. E se eu não me engano, ele subiu algo ao ar livre, um tambor, e pregou. E no próximo dia ele faleceu. E tinha um funeral na América e 6.000 pessoas foram para celebrar a vida dele, né? Agora, eu estou olhando aqui, eu quero mostrar essa lista de pessoas para vocês, mas eu não acho que eu tenho tempo suficiente para mostrar, então vou cortar essa aula aqui agora, tá bom? E Deus permitindo, semana que vem podemos voltar e ver essas pessoas muito interessantes, tá bom?